Então, boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui, né, para mais um encontro do nosso processo de capacitação de trainees da Ejunto, e hoje nós estamos com a Luana Silva, que é a nossa convidada, e ela é a atual consultora de projetos da Ligamento, que é a empresa júnior de fisioterapia da UFTM, e ela está aqui hoje para falar um pouquinho com a gente sobre a sua experiência, né, enquanto membro de uma EJ de saúde. Então, Luana, muito obrigado, né, pelo aceite ao nosso convite em estar aqui hoje com a gente e seja muito bem-vinda a Ejunto. Eu passo a palavra para você. Obrigada, Rafaela. Bom, gente, eu entrei na EJ em 2019, então eu passei por essa transição da vida comum para a vida remota, e é importante trazer porque a diferença é muito grande de fato, né? Os projetos, em como que a gente lida aí. E aí eu trouxe um pouco sobre como nós somos organizados, um pouquinho de desenvolvimento de projeto, né? Como que a gente desenvolveu esses projetos que a gente executa hoje na EJ, e um pouquinho sobre o nosso processo de prospecção, né? Que hoje em dia é muito mais solidificado, mas como que a gente conseguiu estruturar ele melhor. Vou começar a compartilhar a tela aqui, só um momentinho. Se aparecer aí, vocês dão um ok para mim, fazendo um favor. Tá Começou a aparecendo, aparecer. certo? Obrigado. Bom. Então, vou falar um pouquinho da nossa história, né? A EJ foi fundada em 2017, no finalzinho do ano. Em agosto de 2018, nós filiamos ao Centre, que hoje em dia não existe mais, né? Teve um processo de regionalização diferente, hoje nós temos o Núcleo Triângulo. Então, na época, nós filiamos ao Centre, que era correspondente ao Núcleo, né? Em dezembro de 2018, nós fomos premiados pelo Centre como autocrescimento, porque nós conseguimos fechar o projeto. Em junho de 2019, nós federamos oficialmente a FEGENG. Em dezembro de 2019, foi a primeira vez que nós subimos ao palco da FEGENG aí, como empresa recém-federada que atingiu as suas metas. E toda essa trajetória foi, enfim, várias conquistas, muito gratificante. Trouxe aqui algumas fotos de alguns projetos que a gente não executa mais, infelizmente, por conta da pandemia. Nós fizemos a área do atleta pré-XP, né, durante o CIA de 2019. Nós fizemos a área do atleta era basicamente nosso carro-chefe, né, de projetos. Então, nós fazíamos o recovery ali do atleta nos intervalos de jogos, massoterapia, crioterapia, às vezes precisava fazer uma botinha. Nessa imagem aqui, a nossa ex-membro e ex-vice-presidente, ela estava fazendo massoterapia numa escola de inglês, né, na Wise Up. Enfim, e era esse nosso modelo de atuação, né? Muito focado em atleta e também na massoterapia que nós fazíamos aí com alguns alunos, professores, enfim. E aí chegou esse momento de pandemia. E para nós foi devastador, porque em 2020 a pandemia chegou oficialmente no Brasil, foi decretada, né, em março. Até março nós não havíamos fechado nenhum projeto. Então, correspondente ao portal da Brasil Júnior, o certo, né, um crescimento linear. Então, desde janeiro, a gente precisa fechar projeto para que no final do ano não falte 10 projetos para a gente bater as metas e ficar muito corrido. Chegou março, não tínhamos fechado nenhum projeto, não tinha nada de forma remota para ser ofertado, então a gente teve que remodelar tudo. Inclusive, nesse período de férias, de dezembro de 2019, janeiro de 2020, a empresa ficou parada, a gente não conseguia fazer reunião online, não tinha muito jeito de fazer, que hoje em dia né, é inimaginável. Mas na época não conseguia trabalhar de forma remota durante as férias. Então foi um processo muito difícil. E aí eu trouxe um pouquinho sobre como que é organizado nossas diretorias para vocês entenderem como que a gente conseguiu se remodelar.
Hoje em dia, nós somos 7 diretorias. Então, nós temos a presidência, que basicamente representa a EJ, né? Então, nós temos o núcleo triângulo. Esse presidente, ele é correspondente lá, ele nos representa, prende a coordenação de curso, e enfim. Tem a vice-presidência, que é guardiã de estratégia, então é a pessoa que, junto com todas as outras diretorias, vai definir o que aquela diretoria quer alcançar por mês e como que está desenvolvendo isso, desenrolando isso, né, para a gente alcançar nossas metas. Tem o setor de projetos, que vai, de fato, ali, definir qual projeto vai ser executado, trabalha bastante com o comercial, né, para solucionar o problema durante a prospecção, chegou uma empresa, e aí essa empresa tem tais problemas, então conversa com projetos e vê qual que é a melhor solução que a gente pode oferecer. Comercial, é de fato quem vai fazer essa prospecção, organizar os leads, né, e atua bastante nessa frente. O administrativo financeiro fica muito responsável pelas questões, papelada de cartório é o administrativo financeiro, contrato de serviços, enfim. O marketing hoje em dia é subdividido dentro da diretoria, porque nós temos um site no ar, tem o LinkedIn, tem o Instagram, então são conteúdos diferentes, e aí o pessoal se subdivide dentro do marketing para cuidar das redes sociais. E por último, gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas cuida aí da qualidade de produtividade do pessoal para não sobrecarregar ninguém, todo mundo ficar mais, né, produzir de forma balanceada. Então, todo mundo trabalhou na produção de novos projetos, porque não tinha como sentar projetos para renovar toda a carta de serviços, era impossível. Mas hoje em dia, projetos tomam muito mais à frente em relação a isso. Então, basicamente, prospecção e desenvolvimento de projetos fica aí com essas 3 diretorias, né? Porque marketing também ajuda a gente a prospectar com Instagram, conteúdo de blog, enfim. Eu vou falar um pouquinho mais detalhado agora sobre o desenvolvimento de projetos. Hoje em dia, nós temos 3 frentes, né, que a gente atua, assim, muito bem delineado, que são com os workshops. A gente tem workshop de saúde física, onde a gente leva um pouco de alongamento, um pouco sobre fadiga ocular, enfim. Então, esse home office nos proporcionou levar esse tipo de conteúdo para a galera que está ficando em casa, não tem um ambiente tão adequado, né? Não tem aquela cadeira gamer, enfim. Ergonomicamente não é a melhor situação. Então, a gente leva como que dá para adaptar isso aí no workshop. Na consultoria, ela é um pouco mais extensa, né? Ela dura 1 mês ou 2 meses, é um encontro na semana. E aqui é uma atenção muito mais voltada a cada indivíduo que vai participar, porque o workshop é 1 horinha. Então, a gente leva os conteúdos, tira algumas dúvidas mais por cima, porém não tem tempo da gente, né, identificar como que é a rotina de cada um, o que dá para fazer na consultoria. Esses 2 serviços a gente vende muito para outras empresas juniores. Então, durante a consultoria, tem alguns modelos de consultoria que a gente vende que tem acompanhamento individual, nós certificamos que as pessoas estão conseguindo adequar a rotina delas ao conteúdo que nós levamos, enfim. Então, é uma coisa muito mais direcionada, né, para cada um ali, mais extenso, tem mais conteúdo. E, por último, temos o mini curso, que finalzinho do ano passado, entre workshop e consultoria, que é tudo assim, né, junto com a pessoa ali na hora, e estava sobrecarregando porque tinha vários ao mesmo tempo, e todos os membros estavam atuando. Então, a gente surgiu com o mini curso porque as aulas ficam gravadas, o pessoal assiste quando quer, e também nós conseguimos atingir pessoas diferentes, fora de empresa júnior, foi um preço mais acessível. O primeiro que a gente lançou foi sobre empreendedorismo e lideranças. Então, várias pessoas que não eram nem da fisioterapia acabaram comprando. Foi uma coisa muito boa, a gente está com novos temas aí para lançar. E dentro desses 3, tem, assim, uma gama enorme de temas que dá para abordar. Tanto que para a área da saúde são 3 modelos que vários conteúdos se adaptam. Então, é uma coisa muito boa. Aí eu vou passar um pouquinho agora sobre como a gente conseguiu desenvolver isso. Aí, se vocês tiverem uma caneta, um papel, tiver alguma ideia no meio do que eu estiver falando, quiser anotar, ou quiser me interromper para fazer alguma pergunta, se não entendeu direito, vocês podem ficar à vontade, tá? Bom, para começar, a gente tem
trouxe 6 passos aqui de como que a gente consegue analisar a situação para surgir com um novo produto, né, um novo serviço. Primeiro, a gente vem com análise externa, ou seja, a gente vê o público, como que está a sociedade, o que dá para vender para esse povo. Então, tem que identificar um problema para vender uma solução. Basicamente, é isso que o projeto, ele soluciona o problema de alguém. Então, nós vamos definir qual é esse problema e quem é esse alguém. Então, onde a pandemia afetou o público? Poxa, tem vários aspectos aí que afetou, né? Mas para fisioterapia, como eu dei o exemplo, galera tá em casa, não tem o melhor espaço para estudar. Então, isso afetou muito, aumentou muito queixa de dor lombar, de dor em punho por movimento repetitivo no computador. Então, para TO, onde que a pandemia afetou com essa visão TO, sabe? Que afetou que vocês conseguiriam atuar. Sempre nessa visão. E eu vou citando da Ligamento porque foi a experiência que eu tive. Em quais canais de comunicação esse público vai se encontrar? Hoje em dia, nossos posts do blog, assim, no site, não tem o alcance que nós gostaríamos. Mas no Instagram, a galera interage muito. Então, é um meio de comunicação que a gente encontrou que adaptou melhor. Tem o LinkedIn, vou falar sobre canais de comunicação um pouco mais para frente. Mas quais canais vão ser efetivos para você encontrar esse público que você deseja? E tem um novo público em potencial, porque para nós, para Ligamento, era inviável fazer um workshop com outra empresa júnior, não passava na nossa mente, né? Mas agora eles estão trabalhando home office, então surgiu esse público que está em casa, que está trabalhando bastante sentado, e é um público mais fácil de trocar uma ideia, né, do que prospectar uma empresa sênior, enfim. Nós tentamos prospectar a Ambev uma vez, que acabou não dando muito certo, mas enfim, experiências. Então, identificar públicos, né? Até por conta da Covid, tem algumas pessoas que ficaram com sequelas. É um grupo que vocês alcançam, que vocês conseguem vender alguma solução? Tem alguma alteração que dá para atuar? Então, analisar nesse sentido, né? Agora, um pouco sobre autoanálise. Essa autoanálise é muito para entender como a gente compra para aplicar em como a gente vende. Então, a gente vai se perguntar: o que eu comprei durante a pandemia? Isso no geral, tem uma lista de coisas que eu comprei. Dessas coisas que eu comprei, o que te ajudou a se resguardar? O que você comprou por segurança? Várias pessoas que participam de workshop falam que compraram uma cadeira melhor, né? Porque a coluna estava doendo, comprou uma cadeira melhor para, enfim, para a coluna parar de doer. Então, dessas compras, o que você compra nesse sentido, por segurança, já prevendo a longo prazo? E dessas compras, quais delas tiveram essa motivação emocional, porque é um período de risco? Então, como eu dei o exemplo da cadeira, né? Em risco está a minha lombar, então eu vou comprar e você leva para um lado racional, mas tem muito do emocional. Então, o que do emocional te vendeu aquilo? Então, você já começa a pensar como aquilo foi vendido para você aplicar em como você vai vender para outra pessoa. Se aqui, até aqui não tiver nenhuma dúvida, eu vou prosseguir. Tá tranquilo? Eu não tô vendo o chat, tá, gente? Então, podem abrir o microfone. A Ellen levantou a mão. Você tem alguma pergunta, Ellen? Na verdade, é só fazer uma colocação que eu estava assistindo um treinamento, eu não sei se foi com a Nuemp, eu não lembro, ou se foi outro treinamento, mas que eles estavam falando assim, nessa questão da análise externa, a gente, além daquelas demandas que o cliente traz, né, e o que está dentro do que a empresa júnior vai oferecer, a gente mostrar para esse cliente que ele tem problemas, né, e que isso é um problema e que a empresa, ela oferece um serviço para solucionar esse problema, que entra nessa análise externa, né, que às vezes o cliente não traz, mas é algo que a gente consegue ver, né, por conta da nossa facilidade de análise, assim.
Uma coisa que nós temos na empresa a gente prospecta, né? Então eu vou ligar para junto, vou tentar marcar uma reunião e a gente sempre vai assim, como que não quer nada, só para bater um papo, ver como que tá o trabalho de vocês, se às vezes a gente pode solucionar alguma coisa, a gente vai nessa linha. E aí nós marcamos uma reunião que chama reunião diagnóstico. Então, essa reunião diagnóstica é justamente para, trocando essa ideia, às vezes a gente ouve, o pessoal está reclamando de tal coisa, então essa reclamação é o problema dela. E quando a gente vai fazer a reunião de proposta, né, para levar valores e tudo mais, nós trazemos, na reunião diagnóstica, vocês apresentaram tal reclamação, tal problema, e sempre enfatizar muito isso, porque, né, eles vão entender, nossa, a gente precisa desse serviço para solucionar isso aqui. Então, é bem nessa linha mesmo. Bom, vou dar continuidade. Imagina. Agora, a gente vai para uma parte de analisar em relação a vantagens para desenvolvimento desse projeto, desse produto. O que a terapia ocupacional hoje pode oferecer digitalmente, de forma online? Por exemplo, nós conseguimos fazer a consultoria porque a gente pede foto. Tipo, pede para sua mãe tirar uma foto de você sentado no home office para ver como que tá a sua postura, para ver como que tá. Então, assim, nós não estamos lá, né, para fazer essa análise, mas a gente pede para a pessoa. Alguém pode registrar para a gente conseguir identificar? Então, como que vocês conseguem adaptar os serviços que vocês podem oferecer? Então, pensar nisso, às vezes na saúde da mulher, a gente estava querendo, uma época, fazer um trabalho com mulheres grávidas, porque, enfim, né, época de pandemia, era um grupo de risco que não podia sair de casa, então, como que a gente poderia trabalhar? E aí, enfim, entraram vários, né, questionamentos e acabou que esse projeto ainda não foi totalmente desenvolvido, mas a gente foi pegando um pouco dessa linha. Qual a capacidade de escala digitalmente? Uma coisa muito interessante é que antes da pandemia nossos projetos eram presenciais, então não tinha como a gente sair do estado de Minas fazer um projeto. E na CIA a gente atendia muitas pessoas de fora, mas elas vinham até nós, né? Agora nós já fizemos workshop com empresas da Bahia, do Paraná, então assim, a nossa capacidade de escala aumentou em relação por conta dessa barreira geográfica que hoje em dia não tem mais. Então, super positivo. E aí, quais problemas vocês podem resolver? Muito focado no que eu falei antes, né? Da ligamento, tô com dor na lombar. Pronto, vamos resolver isso aí. Tô com dor no punho. É o que a gente pode resolver. Então, o que vocês podem resolver? Sei que tem muitas coisas, mas pega um nicho mais grandão, né? Tipo, posso resolver esse problema grandão. E depois destrincha, porque, como eu falei, para grávida, só para grávida tem muita coisa para atuar. Então, foi um problema que a gente encontrou em o que abordar, porque tem muita coisa para ser abordada, né? Alguém quer falar? Acho que não, tá tranquilo, Luana. E perguntando aqui, né? Esse problema, ele vai continuar sendo resolvido com o fim da pandemia? Que talvez não esteja tão próximo, mas, assim, uma coisa que a gente pensou muito, né? Que agora é o próximo passo para pensar a longo prazo. Quais mudanças que aconteceram dentro da empresa que nós vamos manter, porque foi benéfico? Por exemplo, reunião online, que antigamente não acontecia de forma alguma, ninguém sabia fazer direito, ninguém sabia conversar, preferia presencialmente. Hoje em dia facilita muito a vida, né? Então, algumas reuniões nós vamos manter online, enfim, algumas coisas assim. Mas pensando em projeto, o que do projeto de forma remota dá para manter? Pensei, sei lá, essa análise que dá para fazer pedindo foto é uma coisa bacana, prefiro dessa forma, então beleza, vou manter esse ponto. Aí dos canais redes que devem permanecer, muita gente começou a fazer podcast agora, né, durante a pandemia, então nem sempre é viável de se permanecer depois, quando, enfim, em algum momento que, né, a vida esteja um pouco mais turbulenta. Se a gente pensa em manter conteúdo em diferentes plataformas, é muito complicado, porque só Instagram e o site que a gente tem hoje
demanda muito trabalho do setor de marketing. Então, quais canais a gente deve investir e quais canais devem permanecer depois, para a gente ter esse pensamento mais estratégico e não gastar energia com um canal que não vai vingar muito ali para a empresa, né? E, por último, pensar qual é a noção de sucesso, né, que vocês vão ter para esse projeto. É claro que hoje em dia a gente trabalha com NPS, né, um formulário que o pessoal responde, e basicamente a gente vê qual foi a qualidade daquele serviço que foi ofertado. Mas, como mais a gente pode ter a noção de sucesso, de capacitação dos membros, como que vocês fazem para analisar isso, né? Todo mundo da empresa entende aquele projeto que foi montado para ser vendido, todo mundo sabe todos os conteúdos daquele produto, enfim, porque esse desnivelamento, né, de conhecimento pode acabar afetando. Até hoje em dia, tem pessoas que entram na EJ do terceiro período, não viram várias coisas e têm muitas dúvidas, é muito normal. Por isso que é importante ter essa noção de sucesso para conseguir acompanhar e ter uma equidade de conhecimento ali para todo mundo, né? Se a longo prazo isso vai ser mantido. Porque hoje em dia, pegar um workshop e falar sobre algumas coisas bem técnicas e bem difíceis para o pessoal que está entrando do primeiro, segundo período é um pouco mais difícil, né? Então, como que a gente pode deixar isso de forma que seja fácil para passar, né? Que contemple aquele problema e as pessoas que vão capacitar as pessoas, né? Ali do workshop, da consultoria, estão super capacitadas também. É importante também pensar no desenvolvimento aí do projeto em relação à conexão. Posso Como eu já falar falei antes de você continuar essa parte? Claro, pode sim. Desculpa interromper, é que eu sei que Imagina. você não está vendo. Então, é porque é bom falar. Se você até quiser voltar no outro slide. Volto só um momento. É nessa parte aí, né, dos canais e redes que devem permanecer. O que eu vejo, assim, e tô vendo muito das pessoas que estão trabalhando com internet, investindo nesse setor aí, para vender seus produtos, né, empresas, serviços e tal, é que a maior parte está acontecendo lá no Instagram. Então, Sim. O que acontece é que, às vezes, a empresa tem um canal no YouTube, tem um canal de podcast, tem um blog, mas tudo está lá no Instagram. Por exemplo, o marketing principal é lá no Instagram. E aí, do Instagram, direciona para esse podcast, direciona para esse blog, direciona para esse canal do YouTube, direciona para um site, né? É o que está acontecendo. E aí, esses outros, o marketing ele não precisa ser tão ativo, né? Ele precisa ser só um canal onde o conteúdo vai ser colocado lá, o vídeo vai ser gravado, o áudio vai ser gravado, o podcast, mas que o investimento mesmo tem sido nessa rede social, que é a rede social que, assim, a maior parte das pessoas acessa, né? Porque hoje em dia todo mundo tem bem popular. E é mais fácil você buscar ali, né? Uma coisa que a gente aprendeu muito é que não dá para colocar o mesmo conteúdo em todas as plataformas, porque todo mundo vai olhar em uma só e as outras não geram alcance, né? Então, o YouTube para a gente não rolou muito bem, assim, para colocar conteúdo, mas funcionou porque tem projetos que o pessoal pede para gravar para uma empresa em específico e disponibiliza num listado lá o vídeo gravado, aí os funcionários assistem e a gente retira o vídeo do ar, né? Então, é uma forma da gente executar um projeto, mas ele não tem, de fato, conteúdo. Então, é pensar de forma estratégica, né? Como que vocês podem usar cada rede. É bem importante pensar nisso para, como eu falei, não ser um esforço um pouco à toa, né? É bem triste. Pensar se tipo, o cliente vai, ele acessa aquela rede, se ele não acessa, não vai fazer nenhum sentido, né? Tem a ver com a demanda, né? Também lá entra naquela parte daquela reunião que você falou lá, da reunião diagnóstico, né? Isso. É uma coisa para se pensar, por exemplo, nós estamos pensando em lançar projeto para idosos. Nenhum idoso ouve podcast, então não seria viável a gente fazer um formato de podcast, né? É muito difícil de ver. Então, se for lançar, uma coisa que faça sentido. Obrigada. Bom, Imagina.
Continuidade aí, falando sobre redes, né? Então, sobre isso que eu acabei de falar, quais redes são efetivas para esse público que você quer alcançar? Se foram rápidas, às vezes o Instagram é muito viável falar com os responsáveis, né? Com os familiares, enfim, em questão de eles. Mas se o projeto de vocês é mais voltado para crianças, às vezes, né, como que a gente consegue publicar isso de forma que seja efetiva? Então, ver muito qual público eu quero trabalhar, como que eu consigo trabalhar com aquele público. E, muito importante, ver se está tendo geração de conexão com esse público. Por exemplo, no nosso site, a gente posta o vlog lá, o blog, mas o pessoal não consegue comentar, enfim, não tem comentários, essas coisas. Então, é bem menos interativo do que o Instagram, né? Como a Ellen acabou de citar, que hoje em dia é muito mais utilizado. A gente tem até enquete conversando com o Sully, que é o mascote da empresa, e semanalmente, quinzenalmente, é o marketing que vai saber falar, a gente posta algumas enquetes, algumas coisas para responder, né? Então, a galera responde super bem. Agora, no LinkedIn, a gente tem tão bem, a galera não curtia, não compartilhava, e para até alcançar o LinkedIn, a gente precisa disso. Então, certificar que você está tendo alcance naquela, né, plataforma que você está utilizando. E disso, como que está sendo a experiência emocional que vocês estão propondo. Porque é muito importante dar uma cara à empresa, né? Então, hoje em dia, quando a gente posta blog no Instagram, vai foto das pessoas, porque às vezes pode ser uma dupla, né? Então, a gente coloca foto para a galera ver a carinha lá de quem escreveu e gerar mais conexão, porque antes a gente estava colocando só título, a gente viu que não tinha, né, tanto alcance, enfim. Hoje em dia a gente coloca mais vídeos também, e está sendo mais a gente mostrar a cara das pessoas que trabalham ali por trás, né, para eles verem que, enfim, como que a gente é e se conectarem mais. Só queria fazer uma pergunta. E muito importante. Claro. Você falou da idoso, o acesso às redes pelo idoso. Vocês têm percebido, conseguiram identificar qual é a rede que eles mais acessam, o WhatsApp, de repente, alguma coisa assim? É o WhatsApp. É justamente o WhatsApp. Tem até o grupo de terceira idade, né, aqui da UFTM, e eles estão usando o WhatsApp para continuar essa comunicação. Porém, a gente ainda não desenvolveu nenhum projeto com eles, porque durante o estágio o pessoal está vendo muita dificuldade deles em fazer uma reunião aqui no Meet, por exemplo, né? Às vezes não consegue abrir a câmera, tem dificuldade para enxergar ou para ouvir. Então, a gente ainda está pensando o que seria benéfico. Nós queríamos até fazer algumas cartilhas e tentar sair para entregar, enfim, mas é uma coisa um pouco mais difícil de ser trabalhada, apesar de hoje em dia eles usarem muito mais, ainda é muito difícil de conectar, né? Porque assim, pelo menos eu não vi nenhuma pesquisa, mas dos que eu conheço, idoso, né, e assim, até na faixa dos 50 anos, né, o que eles usam mesmo assim, quem não está trabalhando, quem não está nativa, né, quem não tá aí com as redes sociais, o que eles usam mesmo é o WhatsApp, é o forte deles. O meio de estudo. Dessas referências que eu tenho mesmo, eu também não vi nenhum estudo, assim, nenhum. E por último, aqui, um pouquinho sobre indicação, que é extremamente importante. A partir do momento que você elabora um produto, serviço, você passou por toda essa construção, você se conectou nas redes sociais, nas plataformas, você fez um bom diagnóstico, você está, de fato, passando a imagem de que você vai solucionar um problema. Tem a questão de aquele cliente que comprou de você indicar o serviço. É extremamente importante, primeiro, para ter essa pessoa de confiança que passou para alguém, né, e falou, esse serviço é bacana. Isso é o que vai dar mais alcance para a gente e vai fazer esse setor de comercial trabalhar um pouco menos, porque é prospecção passiva que a gente chama, né, atividade passiva.
Então, vai vir por prospecção passiva, que a sensação é maravilhosa. Então, como que a gente pode formar essa rede que vai ficar no qual que é a rede que vocês pensam de afiliados? O que seria uma rede de afiliados? Pode ser ex-membro da empresa. Tem ex-membros, vocês juntam ele numa reunião, ou tenta vender um produto por preço mais barato, ou faz um workshop, monta um workshop de 10 membros, eles dão assim um feedback, o que eu preciso, né, melhorar, o que tá bom, o que tá legal. Então, uma rede de pessoas que vai, de fato, dar um feedback positivo e fazer isso indicar para outras pessoas, consequentemente, também. O que a gente estava tentando fazer uma época era capacitar nossos familiares que a gente vendia. Porque, por exemplo, sai um mini curso, né? A maioria dos pais, às vezes, não sabe nem o que é o Venda Júnior, pergunta se ele recebe salário, não entende muito bem o que é o conceito. Então, explicar para os familiares o que a gente faz, o que a gente saiu um mini curso de agora, às vezes um familiar pode indicar para um outro amigo, enfim. Isso faz com que a gente consiga mais clientes. Então, essa rede capacitada sobre o que a gente faz e dar esse feedback de forma construtiva é muito importante. Hoje em dia a gente usa de ex-membros, diretores, os familiares, os pais, as mães aí da galera que a gente vê como que tá aquele projeto, tenta explicar para ver se a explicação tá boa, enfim. E é muito importante esse conteúdo ter linguagem popular, né? A gente aprende muito isso durante a faculdade para comunicar com o paciente, e aqui é a mesma coisa, não adianta chegar numa capacitação sobre ergonomia e eu querer citar umas coisas que as pessoas não vão entender tão bem, né? Então, é muito importante levar de forma mais adaptável. Se a pessoa não tem gamer, imagina o que ela vai entender sobre alguns, né, contextos um pouco mais técnicos. Então, deixar essa linguagem bem popular de forma bem adequada, né, para entenderem e aderirem àquilo que você está querendo passar. E, principalmente, sempre assegurar que o problema foi resolvido. Então, não adianta eu vender, a pessoa, tipo assim, não me deu um feedback e eu não sei se o problema dela foi resolvido. Então, sempre assegurar esse feedback no final, né? Independente se é da rede de filiados ou não. Porque tem pessoas que têm sugestões que, de fato, vão ajudar muito ali a engrandecer esse projeto. Hoje, nosso workshop passa por reformulações, já faz um ano que a gente vende. Porque, enfim, sempre tem pessoas que dão sugestões que podem, de fato, melhorar a dinâmica de conversa e tudo mais. Eu queria trazer era isso. Eu sei que vai, assim, bem tênue de dar uma ideia e não dar ideia nenhuma, para vocês pensarem o que dá para fazer de uma forma bem grandona e depois ir destrinchando em coisas menores, né? Então, os pontos principais aqui, o que vocês podem vender enquanto TOs e o que vocês têm enquanto TOs digitalmente. Esse é o ponto principal. E aí vocês vão pegar esses públicos, eu vou falar um pouco mais agora sobre prospecção, sobre nicho, mas aí você pegou esse nicho, você vai destrinchar em subnicho. E é basicamente essa linhagem que dá para ir estruturando algumas coisas. E um lembrete, o primeiro projeto nunca vai ser perfeito. Nossa primeira consultoria foi maravilhosa, mas já tem outra cara hoje em dia, então sempre tem como melhorar um projeto. Não adianta vocês quererem desenvolver um projeto perfeito de primeira, porque não vai acontecer, tá? Ele vai melhorar ao longo do tempo e vai continuar melhorando ao trocar de gestão, as pessoas têm novas ideias, enfim, isso vai acontecer. Então, o importante é você definir, colocar em prática, aprender os primeiros erros e melhorando, enfim, aplicando várias vezes. Se alguém tiver alguma dúvida, espero que vocês tenham tido ideias aqui sobre essa parte de projetos, de fato, vocês podem compartilhar comigo. O pessoal tá quieto. Vou passar para prospecção, então, pode ser? Pode ser. Tá bom. Se estiver indo muito rápido também, vocês falam, Ana, dá uma segurada, tá bom? Tá bom. Ai, eu trouxe aqui duas imagens.
lá no comecinho eu trouxe de projetos presenciais, né, que tinha toda aquela vibe, enfim, de atleta e tal. Aqui são os 2 últimos workshops que eu fiz no último mês, com 2 empresas juniores, e aí a gente leva um pouco sobre alongamento e tudo mais, como eu comentei, e aí a gente tira uma fotinha no final para colocar no site. E aí nem todo mundo abre a câmera, nem todo mundo é tão participativo, mas no geral a gente tem um feedback muito bom, a galera se conecta bastante, enfim, é muito positivo, foi a forma que a gente aprendeu a trabalhar muito bem hoje, né? Aí, falando um pouquinho sobre processos de prospecção, esse ano nós implementamos, principalmente, eu trouxe, mudou totalmente o setor comercial em si, que foi a cultura de prospecção. Antes, era só o comercial que fazia prospecção, a gente fazia um Prospect Day, que toda a empresa fazia, né? Mas, assim, é um setor que acaba sendo um pouco sobrecarregado. Então, para, enfim, definir eles fazem os leads, né? Eles entram em contato com todos os leads, fazem todas as reuniões e todo mundo na empresa faz projeto. A gente parte desse princípio que se todo mundo faz projeto, todo mundo tem que saber vender o que tá fazendo ali. Então, essa cultura de prospecção hoje em dia está muito forte. Todas as diretorias fazem, todos os membros da empresa prospectam, e quem organiza isso é o diretor de comercial. Ele define os leads, então ele deixa lá bonitinho, a pessoa só tem que entrar em contato. Entra em contato, faz a reunião de diagnóstico, faz a proposta e depois executa, né, caso dê tudo muito certo. E para vocês terem uma noção, assim, como foi diferente esse ano, em 2020, como eu comentei, até março não tinha fechado nenhum projeto. Agora nós estamos em maio e em 2021 a Ligamento já bateu a meta de número de projetos do ano, que era 15 a 16. Nós já batemos essa meta de número de projetos em 5 meses. E ano passado a gente foi bater o número de projetos, assim, muito no final do ano. Então, foi porque um setor não ficou sobrecarregado, todo mundo participou ali, foi muito bem organizado para ninguém se sobrecarregar, e, enfim, deu muito resultado, né? Aí eu falar um pouquinho sobre, primeiro, instalou essa cultura, que é muito importante, todo mundo tem que saber fazer aquele projeto, tá todo mundo capacitado. Aí agora, dentro do setor da diretoria de comercial, como que tá o organograma? Que vai fazer toda a diferença para na hora da galera, né? Porque o comercial que faz a capacitação de venda para o resto da empresa. Então, organizados, né? Nós temos o diretor que vai organizar tudo isso, ele supervisiona tudo isso, e aí tem os membros ali, os consultores, assessores, que vão a inteligência de mercado e ficar entre comunicação. A inteligência de mercado hoje em dia nós temos 2 membros que ficam nessa parte, que eles vão levantar os leads, seja no Instagram, no LinkedIn, no site da Brasil Júnior, que a gente está prospectando muito EJ, né? Então faz muito sentido a gente utilizar o site para fazer isso. E tem todos os nomes de todas as empresas federadas. Então a gente consegue o contato da galera por lá. A gente meio que burla um pouquinho o sistema. Então, eles definem quais são os leads. A gente usa o Trello e o Pipefy, são 2 ferramentas que eu não sei se vocês têm conhecimento. Então, para organizar, para ver se a gente não está indo atrás do mesmo lead 2 vezes numa época muito próxima, enfim, para garantir que isso não aconteça e está tudo muito bem organizado. Então, essas pessoas que estão nessa agência de mercado vão fazer isso, vão pegar todas as informações do lead, telefone, e-mail, enfim, redes sociais no geral, a galera consegue contato do presidente, do vice-presidente, de todo mundo e coloca lá na tabelinha, você vai entrando em contato para ver qual que dá certo. E comunicação tem 2 membros, tem um diretor e 4 membros dentro do comercial. E aí 2 ficam para comunicação, e em comunicação a galera vai organizar Drive, vai organizar vai organizar Pipefy, como eu mencionei. Então eles vão organizar todas essas informações que tem que ser repassado para o resto da empresa e tem que ficar salvo. E a galera vai se organizando dessa forma. E foi muito importante fazer essa divisão, porque antigamente todo mundo caçava lead, todo mundo organizava o Trello,
todo mundo ficava sobrecarregado. Então, hoje em dia, nós temos, tipo, você faz isso, você faz aquilo, destrincha tudo e tá gerando muito mais produtividade e menos sobrecarga. Então, tá muito melhor. Até dentro de marketing, como eu comentei com vocês, tem Instagram, tem o site, tem LinkedIn. Então, dentro de marketing é subdividido também quem vai fazer o quê. Para todo mundo, uma semana eu faço o site, outra Instagram, e aí são duas redes que têm perfis um pouco diferentes, então fica uma coisa assim, eu fico com muito conhecimento de uma só ou um pouco conhecimento de tudo. E aí a gente preferiu agrupar assim, né? E aí, agora, em terceiro lugar, a gente precisa fazer o estudo dos nichos de mercado que eu comentei. O nicho da fisioterapia, para nós e para vocês, é saúde. Pode ter nicho de negócios, né, de empreendedorismo, coisa mais assim, que já seria um subnicho para empresa júnior de saúde, mas a gente trabalha com saúde. Esse é nosso nicho. Aí de subnicho, Luana, seria, por exemplo, oi. eu tenho só uma dúvida. Lá no 2, organograma da diretoria, você estava falando, nessa questão da busca dos dados. Isso daí é a empresa que faz, você já faz busca dos dados das possíveis empresas que você pode trabalhar. Seria isso? É tipo assim, quando nós fomos prospectar a Ambev, por exemplo, nós chamamos a Ambev, pedimos para marcar uma reunião, e aí a gente conversa com eles, e aí essa reunião diagnóstico que eu falei. Então, você entra em contato, você tenta marcar a reunião, isso é prospectar. Marcou reunião, é assim, marcar reunião parece ser uma coisa, né, muito fácil, gente, não é. Como que acontece? Cada diretoria faz um mês de prospecção e cada membro fica com 5 leads. Então, por exemplo, quando eu prospectei, eu ainda estava na presidência. Esqueci de mencionar, eu fui presidente da Ligamento de março do ano passado até março desse ano. E eu prospectei em fevereiro. E aí, tinha 5 leads que o comercial designou para eu entrar em contato. Eu consegui marcar uma reunião das 5. Então, assim, não é tão fácil. Aí tá, você marcou reunião, você faz a reunião diagnóstico, e aí você tenta encontrar alguma coisa ali, ver se você pode vender uma solução. É basicamente isso. Deu para entender agora? Entendi, sim. Obrigada, Luana. Imagina. Bom, aí a gente vai para estudo dos nichos de mercado, como eu mencionei. E aí, entre saúde, a gente trabalha um subnicho, que é prevenção de Lerdort, né? Dos movimentos repetitivos, dessas lesões musculoesqueléticas. E o workshop é muito voltado para esse tipo de prevenção, né? Ele não é tão voltado como a consultoria, que a gente analisa cada situação bonitinho, tem pessoas que já têm alguns diagnósticos clínicos, a gente, né, tenta ali levar alguma coisa que vai melhorar o cotidiano, mas você precisa entender, eu estou elaborando esse produto, esse serviço, para quem? Preciso entender quem vai comprar. Então, são pessoas que buscam por esse tema, são pessoas que querem isso aqui que eu vou vender. E dentro disso, aí tem a diferença aqui do nicho, é uma coisa muito grandona. Tem nicho, tem subnicho, vocês definem. E aí, por último, vocês vão definir a persona que vai comprar aquele produto. Então, por exemplo, a persona que hoje em dia é do workshop é basicamente uma pessoa, homem ou mulher, aí vocês vão definir, tipo, sei lá, Joana, 25 anos, ela é membro da empresa Júnior tal, e é basicamente isso. Tem uma pessoa, uma persona, você, né, configura, você dá um rosto para quem vai comprar seu produto e você entende a faixa etária, de onde ela veio, é escolarizada, não é? Porque seu produto ele tem que ser voltado para todas essas questões. Aquela pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, quando tem uma persona, é muito mais fácil da gente ver o que produto ou que serviço precisa ser alterado. E a gente tem certinho quem vai comprar aquilo. Então, quando a gente define isso para o produto, a gente molda o produto à pessoa. Então, quando a gente vai vender, a gente está vendendo para alguém que vai solucionar aquele problema bonitinho. Não é uma coisa tão ampla, né? Porque o mesmo produto poderia vender para várias pessoas e conseguir, às vezes, não atingir nenhuma delas efetivamente. Então, a gente direciona, de fato, aquele produto quando a gente define essa persona.
Aí, sobre definição de persona em si, eu posso até mandar conteúdo para vocês depois, caso vocês nunca tenham ouvido sobre isso, sobre nicho também. Eu mando algum conteúdo para vocês, às vezes, em conjunto, conseguir definir, conseguir visualizar quem vai comprar o que vocês querem vender. Certinho? Tem alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Tudo tranquilo, Luana. Boa. Então, gente, basicamente são esses passos, né, de começar a pensar muito grande para desenvolver um projeto, começar a desenvolver um serviço. Para vender, eu tenho que entender o que eu estou vendendo, eu tenho que definir para quem eu vou vender, eu tenho que definir de que forma eu vou vender. Então, dentro de que forma eu vou vender, eu tenho que definir meus meios de contato para eu prospectar. Hoje em dia, como eu falei para vocês, a gente estava prospectando bastante empresa júnior. Então, os leads que o pessoal mandava para a gente, o comercial disponibilizava, eles deixavam o Instagram da empresa júnior. Aí eu entrava no Instagram da empresa júnior, isso para reunião de workshop ou de consultoria. A gente via a necessidade da pessoa na reunião de diagnóstico, né? Aí eu mandava na DM deles. Boa tarde, eu sou a Luana, consultora de projetos. Você poderia me mandar o contato de alguém da vice-presidência ou do RH? São pessoas que cuidam de estratégia e qualidade ali das pessoas, né? Então a gente já procura por essas pessoas estrategicamente, que são um desses dois que vai definir se o que eu tenho para vender é relevante ou não. Aí eles já me mandam um contato, né, de uma dessas pessoas, ou VP ou GP. Aí me mandou o contato, ou eu chamo no Instagram, ou eu chamo no WhatsApp. Às vezes eles mandam um WhatsApp direto. Vou pro WhatsApp, chamo a pessoa lá no WhatsApp, me apresento novamente, e aí eu pergunto, poderia marcar uma reunião? A gente tem um roteirinho, né, sobre como conversar na data, para a empresa junto, então para marcar uma reunião ali com a pessoa, a gente marcou, conseguiu marcar. Como eu falei para vocês, dos 5 leads que eu tinha, consegui marcar uma reunião. Foi sofrida. Aí eu marquei essa reunião, a gente bate um papo. Antigamente a gente apresentava slide, valores, missão, visão. Só que a gente começou a perceber que estava muito massivo para quem assistia. Então, hoje em dia, a reunião diagnóstico não tem slide. A gente bate papo. Pergunta quantos membros tem a empresa, pergunta qual a frequência de reuniões, como que está execução de projetos, se tem alguém sobrecarregado, como que foi a adaptação para o home office. E aí a gente vai identificando alguns pontos de como que está aquela empresa, como está a qualidade de vida daqueles membros. Beleza, a gente identificou tudo bonitinho. Aí a gente insinua, né? Vocês abordam saúde física na empresa? A maioria não aborda. A grande maioria, tipo assim, nunca levou nada sobre isso. Inclusive, a Ligamento tem uma parceria com a Inovari, que é a empresa júnior de psicologia, e tem workshop que vende, né, tanto da Ligamento quanto da Inovari. E a maioria a gente pergunta, e de psicologia, vocês já levaram alguma coisa? Porque como no portal BJ tem ação compartilhada, que ou você faz um projeto em conjunto com outra empresa, ou você indica o trabalho da outra empresa. Então, a gente bate meta fazendo isso. Mas também foi muito positivo, porque várias pessoas começaram a levar para a EJ esse tipo de conteúdo que antes não era levado, né? Então, a gente manda lá no WhatsApp, marca reunião, depois apresenta a proposta, enfim. Teve uma época que a gente estava contactando pessoas, por exemplo, a ISEC, eu conectei com um gestor de alguma coisa da ISEC no LinkedIn. E aí você começa a conectar com várias pessoas que têm cargos dentro de empresas que você quer se comunicar. E aí eu mandava, boa tarde, sou Luana, membro da empresa de trabalho com tal serviço, tenham interesse, estejam precisando trabalhar isso, é só me chamar. Mandava mensagem, tinha gente que agradecia, tinha gente que nem abria. Aí a gente viu que não estava tendo muito retorno no LinkedIn. Hoje em dia é bem menos utilizado para prospecção, mas é uma opção, né? Você conecta com a galera e tenta vender lá. E teve uma época que a gente estava fazendo e-mail, né? Nós mandávamos um e-mail falando de algum serviço em específico para várias empresas. Mas acontecia que todo mundo basicamente abria, tinha
negocinho lá no Gmail que a gente instalou, que dava para ver quantas vezes aquela pessoa abriu o e-mail. Às vezes abriu o mesmo e-mail 5 vezes e não respondia. Então, a gente não teve um feedback muito positivo do e-mail, mas dá para fazer também. Até hoje a gente tem esse roteirinho de e-mail. No último caso de não conseguir falar com ninguém, a gente ainda usa. E aí, por que eu não trouxe telefone? Da última vez que nós fizemos o Prospect Day, nós pegamos o número e ligava. Aí, a maioria das pessoas estão em home office. Então, o número era, às vezes, de uma pessoa em específico, tipo assim, que não era nem responsável por aquele setor, porque todas as ligações iam para a mesma pessoa, né? E a gente acabava não chegando em quem a gente queria. E aí a gente viu que o telefone, a maioria parou de atender, não atendia. Então, foi bem difícil. E aí, prospectar ali no Instagram, no WhatsApp, foi um meio mais fácil que nós encontramos. Tem também o Telegram, que hoje em dia a gente está usando menos. Mas, enfim, você define. Para conversar com outra empresa júnior, o WhatsApp é maravilhoso, o Instagram também. Agora, para conversar com uma empresa sênior, não são as duas opções que a gente vai de primeira, né? Então, é muito definir. Igual eu falei, o produto definido para a pessoa, a prospecção vai definido ali para quem eu quero vender a minha ideia. Então, tem vários meios para se vender. Vocês precisam ver qual vai se adaptar ali, enfim, melhor de alguma forma. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão até aqui? Tranquilo. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha contribuído, que tenha ajudado. De comercial, de fato, eu não trouxe tão destrinchado, porque a Ligamento hoje vem de uma capacitação, né, de comercial que tem 2 horas de duração, então é muito conteúdo. Eu trouxe mais assim um pouquinho para vocês começarem a definir como vocês podem prospectar, como faria sentido para vocês. É a mesma coisa de desenvolvimento de projetos, né? É bem extenso falar sobre isso, tem, enfim, muito conteúdo para abordar, mas eu espero que eu tenha conseguido contribuir aqui para vocês de alguma forma. Ótimo. Sim, Luana. A gente queria agradecer, né? Queria falar em nome de toda aí junto, agradecer pelo seu aceite, né, o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente, agradecer pela palestra, foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Imagina. Meninas, então a gente se encontra no próximo encontro e até lá.